Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, nós te convidamos a acompanhar conosco a continuação da leitura do profeta Zacarias. Hoje nós vamos compartilhar com vocês a leitura de Zacarias 7 e 8, quando o profeta continua encorajando o povo de Deus. Nós lembramos que Zacarias viveu no período do final do exílio do povo de Judá na terra da Babilônia, quando o Senhor estava preparando o povo para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor, sob a liderança de Zorobabel, que naquela época era o governador de Jerusalém, uma cidade que estava praticamente abandonada, destruída, e também do sumo sacerdote Josué. As palavras de Zacarias encorajam o povo de Deus, chamando-os a viver uma disciplina que Deus de fato valoriza, e especialmente hoje nós vamos ver um chamado para a prática da justiça. Zacarias vai falar mais importante do que até mesmo as práticas religiosas, mais importante do que os jejuns que eles faziam. Deus desejava um coração cheio de compaixão, de serviço ao próximo, na prática da justiça, na valorização da verdade, e nós sabemos que essa é uma das bases para uma sociedade bem-sucedida, a prática da justiça. A Bíblia fala no Salmo 97 que a justiça e a retidão são a base do trono de Deus. Ou seja, para um governo prosperar, para um povo ser bem-sucedido, é necessário que um dos elementos que esse povo tenha como característica ou como valor seja a prática da justiça. E é lógico que isso também é uma bênção para as nossas famílias. Por isso nós te convidamos a meditar conosco com a leitura de Jeremias ou de Zacarias, capítulos 7 e 8, e ao final dessa leitura queremos também orar pelas nossas famílias e por essa nova semana. Sim, então vamos começar pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo aqui juntos que nós temos devocional e também para falar aos nossos corações. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam. Obrigada, Pai, que o Senhor nos renova, nos transforma, nos dá uma nova oportunidade a cada dia de viver os teus planos, os teus propósitos. E nós somos gratos por isso. E nós pedimos, Pai, que nessa manhã, nesse tempo que nós estamos aqui juntos, tantas pessoas queridas, meditando na Tua Palavra, querendo, Pai, desejando, tendo fome e sede por mais de Ti, que o Teu Espírito fale conosco e traga revelações que estão além dessas palavras, mas que vêm do Teu Espírito. Sim. Para cada um de nós, Pai, revelações profundas e pessoais para cada um de nós, é o que nós pedimos, Pai, nesse dia, nessa manhã, nesse tempo que nós estamos aqui declarando e lendo a Tua Palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então essa leitura, começando em Zacarias 7, diz assim: No 4º ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Nós devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Pergunte a todo o povo da terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e choraram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e Cefalá eram habitados? A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e aqui é o chamado para a prática da compaixão e da justiça, mais do que a prática de jejum ou outras práticas religiosas, mas uma disciplina prática de viver aquilo que agrada a Deus no relacionamento com Deus e também uns com os outros. Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o necessitado. Não tramem maldades uns contra os outros no coração.
Eles, porém, recusaram-se a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração feito pedra e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Zacarias está falando das gerações anteriores. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalharei como um vendaval entre as nações que eles não conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra desejável em ruínas. Mais uma vez veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muitos ciúmes de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade. As praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. E ouvindo, falando isso, que as crianças, né, estariam ali brincando, lembrei de quando nós estávamos na cidade murada de Jerusalém. Nós vimos muitas crianças, né, correndo, Graças brincando. a nova geração restaurando a linguagem, restaurando a cultura e vivendo as promessas de Deus. Sim, porque eles têm muitos filhos, muitas crianças, e foi muito lindo ver. Eu não sei se era uma escola, algo que era dentro ali da cidade, mas tinham muitas crianças brincando, como se fosse até um recreio, assim. Mas foi muito lindo isso. A gente vê a promessa do Senhor de restauração. Amém. E Ele verdadeiramente restaurou o seu povo e as promessas deles continuam. E assim diz o Senhor dos Exércitos. E esse texto que nós estamos lendo agora é Zacarias 8. Nós estávamos lendo Zacarias 7 e agora é Zacarias 8. E diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus próprios negócios com segurança por causa dos adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. E aqui Zacarias vai profetizar as bênçãos que Deus está anunciando a esse novo povo que está recebendo as palavras de Deus de bom grado, temendo o Senhor e disposto a obedecê-lo de todo o coração. Haverá uma rica semeadura, a videira dará fruto, a terra produzirá suas colheitas e os céus derramarão o seu orvalho. Eu darei essas coisas como herança ao remanescente de todo este povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes fortaleçam as mãos. Mais uma vez, Deus falando sobre o não temer. Na Bíblia tem, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, várias vezes Deus repetindo ao seu povo: não tema, e dizendo que Ele está com o povo. E aqui nós podemos ver a promessa que Deus já tinha feito a Abraão, que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. E aqui diz que Deus os salvará e eles serão uma bênção. Amém. Por isso o chamado para a prática da justiça, para a valorização da verdade, para que se comprometendo com o Senhor e com os princípios da sua palavra,
esse povo pudesse de fato viver uma vida ordenada, uma vida justa e uma vida que resultasse em bênção, tanto para as futuras gerações deles, como também para as muitas nações ao redor. E no verso 14 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, assim agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, isto é o que vocês devem fazer. Falem somente a verdade uns aos outros e julguem segundo a verdade nos seus tribunais, a fim de promover a paz. Olha que lindo, a paz, mesmo nos nossos lares e consequentemente na nossa sociedade, é uma consequência do exercício da justiça e da prática da verdade. Escolhemos não aceitar a mentira, nem em um mínimo detalhe que seja, mas estamos comprometidos em falar a verdade, em sermos transparentes uns com os outros, a sermos fiéis sobre o pouco, e assim o Senhor nos colocará sobre o muito. A paz é uma consequência do exercício da justiça e da valorização da verdade. No verso 17 ele diz: não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, nem amem jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º meses serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão uma a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. E quando a gente vê as nações indo a Jerusalém, nós podemos ver nos dias de hoje isso se cumprindo também, onde muitas nações, muitos povos de todos os continentes vão até Jerusalém para visitar essa cidade que nós vemos que tem um carinho especial da parte de Deus, o país, todo Israel que tem esse cuidado, essa proteção, promessas vindas da parte de Deus. Não que eles sejam mais especiais, mas eles têm essa promessa, e Deus tem promessas daqueles que oram pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. Então, na palavra diz que aqueles que oram pela paz de Jerusalém prosperarão. Então, que nós possamos ter esse carinho especial por aquilo que também está no coração de Deus, para resgatar todos os povos, para abençoar todos os povos. Sim, nós lemos hoje Zacarias 7 e 8, quando ele deixa bem claro que Deus tem um compromisso com o povo de Israel, inclusive com a cidade de Jerusalém. E ele deixa bem claro que essa bênção não é exclusiva para o povo de Israel, mas através do povo de Israel para todas as nações. E Jerusalém certamente significa algo para Zacarias. Eles deveriam retornar para a sua própria terra depois de 70 anos de período de exílio na Babilônia e reconstruir o templo do Senhor. Esse era o glorioso templo que Salomão havia construído e havia sido completamente destruído, muitas das suas partes queimadas, e eles estavam retornando para reconstruir. Mas essa palavra profética de Zacarias também aponta nos nossos dias para o estabelecimento da igreja. Após a morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado, fazendo de todos os povos, tanto os judeus como os chamados gentios, um só corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Então nós somos chamados a aprender mais do Senhor, a conhecer mais de Deus. É lindo como cada palavra que estamos lendo de Zacarias tinha uma profecia para se cumprir no tempo dele, na sua geração, mas também aponta para nós nos dias da igreja em que nós vivemos, quando o Senhor vai trazer pessoas de fora da igreja para dentro da comunidade da igreja para aprender a prática da justiça. E algo interessante que Zacarias comenta também, apenas destaco isso aqui no final dessa leitura, é que Deus está valorizando mais o falar a verdade, o praticar a justiça, do que muitas práticas religiosas que o povo de Deus gostava no seu comodismo, no seu
conforto, na sua tradição de realizar. Quando nós temos, por exemplo, se você observar no princípio da igreja, as cartas apostólicas, especialmente o livro de Atos, você vai ver que a igreja se reunia muito mais frequentemente para comer juntos do que para jejuar. A Bíblia mostra que o jejum tem um valor no momento de decisões. O jejum não muda Deus, mas eles ajudam o nosso coração a estarmos sintonizados ao mover do Espírito, a discernir melhor as decisões, os caminhos que temos a tomar. Mas a Bíblia valoriza muito mais no encontro de Jesus com seus discípulos e na igreja primitiva, posteriormente, que o povo comia junto, eles estavam em comunhão, eles estavam servindo uns aos outros. Isso é muito mais destacado e valorizado nas Escrituras do que a própria prática do jejum. É um chamado para nós, sim, orarmos, jejuarmos, meditarmos na palavra de Deus, mas também colocarmos em prática o que nós temos aprendido do Senhor no serviço e no amor ao próximo, na prática da justiça e na valorização da verdade. Então, que nós possamos refletir sobre isso e colocar em prática essas palavras, tanto no nosso convívio pessoal e familiar, como também no nosso contexto de igreja e da nossa sociedade. Coloque diante do Senhor agora seus motivos de oração. Eu e Rafa queremos orar juntamente com você e pelas nossas famílias também. Vamos orar juntos. Muito obrigado, meu Pai, pela palavra do Senhor que vem para nos encorajar, para nos chamar a não temer e avançarmos rumo a que o Senhor tem para nós no dia de hoje, nessa nova semana. Obrigado pelas suas promessas de bênçãos e por nos orientar como avançarmos nas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, praticando aquilo que é verdade, aquilo que é justo, aquilo que é agradável diante do Senhor. E nós reconhecemos, meu Pai, que nós não temos capacidade própria, baseada nos nossos próprios esforços de viver essa vida. Nós realmente precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para que as nossas palavras sejam sagradas, para que a nossa mentalidade seja sagrada, para que a nossa conduta seja agradável diante do Senhor e diante dos outros. Por isso eu e a Rafa oramos por todas as famílias que estão representadas agora, por este homem, essa mulher que estão orando conosco. Tanto te apresentamos os motivos de oração que são lembrados agora diante do Senhor, quanto te entregamos nossas ações de graças por todas as suas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito, e também te pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para termos nossa mentalidade renovada e vivermos em novidade de vida, valorizando a justiça, a verdade e tudo aquilo que agrada ao coração do Senhor, o serviço ao próximo, o amor de forma prática àqueles que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que vamos encontrar nesse dia e nessa semana, a começar por aqueles dentro da nossa casa. Nós abençoamos essa pessoa que ora conosco e a sua família. Declaramos sobre o seu lar a paz do Senhor. Declaramos um ambiente cheio de compaixão, cheio de amor ao próximo, cheio de serviço, de graça, de favor e bênção do Senhor. E entregamos ao Senhor, Pai, cada um dos motivos de oração mencionados agora, cada nome, cada causa, nós confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos te pedir ou mesmo imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Obrigado, Pai, nós te damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, essa nova semana. Continue na fé, firmes no Senhor, pedindo e colocando diante de Deus tudo aquilo que tem trazido, talvez, tristeza, ansiedade, preocupação no seu coração, e agradecendo também com ações de graças tudo aquilo que Ele tem feito, cada cuidado, dos pequenos aos grandes cuidados que Ele tem feito diariamente sobre a sua vida e a sua família. Sim, Deus abençoe muito a sua casa, uma ótima semana, nós amamos vocês. Um abração.